Hoje nós vamos falar, né, sobre autistas e os espaços escolares adaptados. Então a gente vai falar justamente sobre a parte de escola, que é a parte que vocês mais reclamam, que as famílias mais sofrem, que os profissionais mais sofrem. Então é um conteúdo fundamental, principalmente porque a gente está agora no final do ano, então a gente já tem que pensar que nós já temos, sobre a perspectiva da escola, nós já temos que estar pensando e planejando o próximo ano. Então, quem sabe os conhecimentos que vocês possam levar daqui possam ajudar e servir já de planejamento, de reflexão para pensar no próximo ano escolar, né? Então, vamos lá, minha convidada de hoje é a professora Ana Flávia Teodoro, que já me enviou aqui a solicitação, já vou aceitar. Aceitei. Conta pro pessoal, você é formada em pedagogia mesmo? Não, eu vou contar um pouco minha história, né? Por favor. Primeiro, boa noite, eu queria dizer que é um prazer, viu, Michele, estar aqui. Eu coloquei hoje na minha página que para nós, professores universitários, às vezes é sempre um desafio, né? Essa coisa de Instagram, mas eu fiz uma página e tem sido assim tão enriquecedor para mim, porque a gente começa a ouvir tantos relatos, são professores, são pais. Eu acho que às vezes na academia a gente fica muito distante dessa realidade, né? Então, assim, é um prazer poder estar aqui, né? Sou uma admiradora aí do seu trabalho. E eu fiquei pensando, sinceramente, gente, será que na sexta à noite vai ter alguém assistindo essa live? Todo mundo tão cansado, né? Mas que bom, eu acho que as pessoas estão se interessando cada vez mais pelo autismo, né? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou graduada em fonoaudiologia, né? Na verdade, sou graduada mesmo, porque eu atuei como fono, mas a minha trajetória foi muito mais voltada para a área da educação, né? Eu sou especialista em educação infantil pela UFG. Depois eu fiz meu mestrado e meu doutorado na área de educação também. Aí já foi na UFPE, porque eu morava em Recife, não sei se tem alguém de Recife aí, né? Mas então eu fiz na Universidade Federal de Pernambuco. E assim, uma trajetória longa de discussão de educação inclusiva, né? Esses dias eu estava... Gente, eu falo demais e o professor fala Não. demais, né? Isso é bom. Eu estava aqui fazendo um memorial do meu trabalho para um concurso interno lá na Federal e meu marido entrou no quarto e eu estava chorando. Ele disse assim, amor, por que você está chorando? Eu falei assim, amor, eu estou chorando porque eu estou vendo assim quanto tempo de trajetória e quanta luta, né, em prol da educação inclusiva, tantos anos desde a graduação envolvida, né, com a educação inclusiva. E eu acho que isso foi assim... E a discussão do autismo é uma discussão que me interessa muito, né? Olha aí, eu tô tão feliz, gente, pessoal da UFPE entrando e também, amigos, né? Ó, gente, é a minha primeira live, então eu sou uma pessoa sem regra, tá? Então, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, você pode me dizer, viu, Michele? Mas Imagina. é isso, então, a minha trajetória. E eu hoje sou professora, né, da Universidade Federal de Goiás, eu sou goiana, eu voltei para Goiás só há 5 anos. E eu trabalho na Faculdade de Educação com as disciplinas na área de educação inclusiva, né? Então, minha discussão é educação especial e educação inclusiva e pesquiso nessa área e, sobretudo, na área do autismo, né? Não, bacana. Tanto que por isso que eu me confundi, né? Eu não sabia, porque eu não li aqui realmente sobre a sua, não sei em que ponto aqui que fala que você era fonoaudióloga, eu não sabia, fiquei surpresa. É uma área que eu brinco que se eu fosse fazer outra graduação, eu faria em fonoaudiologia, porque eu flerto muito com essa área, porque a base é a linguagem. Não tem como. Então, assim, você vai falar de alfabetização, a linguagem é a base. Então, se você não entende, pelo menos assim, um básico sobre o desenvolvimento da linguagem, assim, eu brinco que o desenvolvimento da linguagem é parte do desenvolvimento infantil. Assim como o desenvolvimento sensorial, assim como o desenvolvimento social, socioemocional,
Então, tudo isso faz parte da grande área de desenvolvimento infantil. Então, todas as pessoas que trabalham com crianças deveriam estudar sobre desenvolvimento infantil. Uhum. Porque a gente precisa ter aquela base ali, Uhum. e que infelizmente a gente ainda não tem dentro da graduação, por exemplo, de pedagogia. Uhum. Então, assim, então é algo que eu acho que ainda precisa ser conquistado e melhorado, e sei que tem muitas pessoas que trabalham para isso. É. E é engraçado que nos Estados Unidos, no Reino Unido, tem muita figura do fonoaudiólogo escolar, né? Uhum. Sim, Então, sim. assim, a Uhum. fonoaudiologia é muito ligada com a educação, que no Uhum. Brasil não é Exatamente. tão comum. Inclusive o que me levou à educação foi a fonoaudiologia escolar. Quando eu entrei na escola pela primeira vez, eu disse, gente, é isso aqui que eu gosto. Não é hospital, é escola, não é clínica, é escola, né? E foi daí que eu enveredei para a educação. Mas acho que você falou uma coisa assim. Primeiro, esse encontro da fonoaudiologia com a educação, eu assim sou muito feliz por esse encontro, porque eu acho que a fonoaudiologia ela me deu uma base de conhecimento na área de educação especial que a educação, né, não me deu. No doutorado, pra você ter noção, apesar da minha discussão ser sobre educação especial e educação inclusiva, a gente tinha pouquíssimas disciplinas nessa área, né? E eu penso, Michele, que a inclusão ela tem que passar pela formação dos professores, né? Então, assim, eu me vejo, né, com uma responsabilidade muito grande na Faculdade de Educação, porque eu formo alunos, eu formo os futuros professores, né? Então, assim, e eu tenho essa preocupação, sobretudo em relação ao autismo, porque há um desconhecimento muito grande, né? Então, eu acho que essa formação, e hoje é incrível, viu? Os alunos, eu sou orientadora de trabalho de conclusão de curso, gente, de 10 alunos que eu tenho, 8 querem pesquisar autismo. Então, assim, isso é bom, Você, significa que eles sim, querem aprender, né? sim, e talvez é uma coisa que há 5 anos atrás você não via. Nunca, não, de forma alguma, né? E hoje, nossa, há um interesse muito grande dos alunos, eles querem saber cada vez mais, né? E eu fico muito feliz, porque eu acho que devem ter muitas mães aqui, né? Tem alguém colocando aí que é muito sofrido, e às vezes é muito sofrido, e eu não culpabilizo, assim, o professor, porque às vezes esse professor não teve formação nenhuma. Sim, Não que a gente não tenha que buscar essa formação sim, depois, mas essa formação inicial ela é importantíssima, né? Ela é sim. importantíssima. Ali vai despertar esse aluno para buscar mais conhecimento, né? Você acha, assim, que você que lida com os professores dentro da graduação, você acha que o autismo ele começou a ser mais falado? Porque, assim, eu vivo dentro de uma bolha, né? Disso 24 horas por dia desde 2014. Então, Uhum. às vezes a gente acha que todo mundo sabe sobre isso, só que não. Então, assim, só que eu brinco que é a maldição do conhecimento, que às vezes você fica tanto imerso naquilo, estudando aquilo, que você acha assim, gente, mas isso é tão básico, não é Uhum. possível, todo mundo já sabe disso, mas só que Engraçado, eu não, tenho esse não é. mesmo sentimento, Michelle. Às vezes eu penso assim, gente, mas isso aqui é tão básico, eu acho que eu vou falar uma coisa, vou chover no molhado, porque todo mundo já sabe, Isso, mas é incrível, como não, viu? Porque, por exemplo, a minha disciplina, eu tenho uma disciplina de núcleo livre que eu trabalho com autismo. Eu trabalho com alunos de diversos cursos. Então, pega aluno de jornalismo, pega aluno da medicina, para você ter noção. Teve uma turma que eu peguei uns 4 alunos, eu tive 4 alunos de medicina. E eles falaram que na medicina não tem discussão sobre autismo. sim, Então, assim, que é exatamente. Não. muito rasa, né? Então, Uhum, você imagina, se na medicina a discussão sobre autismo é rasa, né? Quase não há discussão, você imagina na educação. Então, assim, eu nessa disciplina que eu dou, que é de núcleo livre, eu fico muito feliz, porque ali a gente tem alunos de diversas licenciaturas, alunos de diversos cursos, todo mundo ouve falar um pouco do autismo, porque eu destino pelo menos uns 6, 7 encontros para a gente falar sobre autismo. E ainda é pouco, viu? Porque quando eu termino, eles dizem, ah, professora, podia fazer mais. Eu falei, gente, acho que eu vou ter que fazer uma disciplina só sobre autismo, para dar conta, sim. porque é muita coisa, né?
Sim. E de quanto tempo pra cá você acha que esse interesse das pessoas ele começou a ficar mais latente, que você tem sentido dentro da universidade? Nossa, Michele, assim, eu estou aqui na Universidade Federal há 5 anos, né? Uhum. Mas quer dizer, na minha trajetória anterior, que eu vim de mestrado e de doutorado, desde 2000 deixa eu ver, acho que eu fiz meu mestrado em 2003, eu não ouvia falar dessa discussão sobre autismo. Eu acho que isso é recente, isso é de uns 5 anos para cá, eu É. acredito, assim, na minha realidade. Eu acho que Uhum. o boom do autismo se deu de uns 5 anos para cá. Essa preocupação maior, né, eu acredito que foi. Sim, eu vejo também, assim, quando eu entrei nesse mundo, que foi em 2014, eu ainda não via tanta discussão e nem tanto interesse. Eu acho que estava bem no boom, assim, de início de muitos diagnósticos. Uhum, 2014, 2015. sim, Mas, assim, eu vi que tudo começou a ficar mais popular. Acho que, assim, a rede social, ela ajudou muito, muito. nesse processo. Mas, assim, eu vejo que foi algo... Eu entrei na rede social em 2015. Uhum, Então, mas eu vejo que isso ficou mais forte lá para 2017. uhum, Assim, de você ver um boom assim mesmo, de você ver mais pessoas falando, mais pessoas se interessando. é, Então, de ser mais comum, né? Eu brinco assim, gente, será que é porque Deus está colocando todas as pessoas que têm algum familiar autista no meu caminho, no caminho da minha família, dos meus é, pais, das pessoas que estão no meu círculo, né, de uhum, pessoas, porque não tem lógica do tanto de gente, assim, que surge. Então, a gente uhum, realmente, assim, claro que a gente tem algumas justificativas para esse aumento de diagnóstico. A gente tem melhores critérios de diagnóstico, lógico. a gente tem Maior maior. divulgação, né? Exatamente, né? Mais Uhum, conhecimento. Então, isso acontece muito. uhum, E alguém até trouxe aqui, né? Ah, depois da pandemia tem aparecido muitas com hipóteses ou características de autismo. E eu acho que uhum, a pandemia atrasou os processos diagnósticos. Uma uhum. das grandes coisas que as pessoas têm essa questão é com o diagnóstico, né? Essa Uhum. luta, essa É, briga, porque a gente sabe que tem pessoas que precisam do diagnóstico como um fechamento, né? E eu uhum, sempre uhum, falo, não espere o diagnóstico, comece a intervenção, não interessa, o uhum, diagnóstico é um nome que você dá para um conjunto de comportamentos. Então, uhum. mas as pessoas têm essa dificuldade justamente de aceitação, e essa aceitação ela só vem muitas vezes depois do diagnóstico. E a pandemia, com certeza, uma das coisas foi atrasar esses processos diagnósticos, atrasar processos de intervenção, que né, foi mais um efeito colateral aí que a pandemia nos trouxe e que agora a gente vai ter que correr muito atrás. Eu acho assim, né, Michelle? Você fala da questão do diagnóstico aí. Eu já tive alunos autistas, né, na universidade, escrevo com autistas. E assim, o que eles colocam é o grande alívio quando recebe o diagnóstico, né? Sim, Algo que tem isso também. explica aquele comportamento que era muito Uhum, incomum e que ele não sabia se definir. Mas ao mesmo tempo, eu sempre digo para os meus alunos, para os meus graduandos, né, na educação, assim, gente, o diagnóstico ele é uma via de mão dupla. Professor que acha que só pode trabalhar com aluno a partir do diagnóstico, ou que se prende àquele diagnóstico de uma forma com os não pode, o aluno não vai conseguir isso, a criança não vai conseguir aquilo. E isso engessa muito. Eu posso falar isso porque eu trabalhei com estereótipo no meu doutorado. Isso engessa muito o nosso olhar, né? Então, assim, como é bom a gente não estar preso a isso, porque a gente vê tantas histórias bonitas de pessoas que tiveram diagnósticos sombrios e que depois deu uma virada aí na vida, né? Então, assim, eu acredito que deve ter muitos pais aqui nos assistindo e eu trabalho. É tão interessante porque na universidade a gente já tem aparecido mais os autistas, né? Que muitas vezes se adultos. calavam e não se identificavam como Uhum, autistas. Então, assim, eu fico feliz, por exemplo, de receber hoje e-mail, ó, professora, eu sou autista,
como eu coordeno o núcleo de acessibilidade na faculdade, isso vem para mim, né? Então, assim, eu sou autista, o que eu quero isso, eu preciso daquilo, eu quero fazer prova numa sala separada, né? Então, é importante a gente saber que eles, né, alguns deles vão chegar lá, muitos deles vão chegar na universidade, né? Exatamente. E aí, assim, porque a gente tem dois cenários, né? Quando a gente fala dessa questão do diagnóstico. A gente tem o cenário dos adultos, que geralmente são autistas, que é o que você falou. Que eu nem gosto dessa palavra, mas eu vou usar só para todo mundo ficar na mesma linha, que são conhecidos pela literatura, né? De alto funcionamento, né? Nas literaturas mais antigas, assim, hoje em dia, ou o pessoal usa a nomenclatura do DSM ou faz um descritivo mesmo, mas que seriam os Aspergers, que esse quadro ele não deixou de existir porque o DSM colocou todo mundo dentro do transtorno do espectro autista. Mas, então assim, para essas pessoas realmente, porque gera uma depressão, gera uma ansiedade de, nossa, por que eu me comporto assim? Por que eu sou dessa forma? Então, assim, eu já até tive uma live com uma autista adulta que ela trouxe muito. Para mim foi muito importante o diagnóstico, ela falando, justamente porque isso explica o meu funcionamento e fica mais claro para eu lidar com isso e preparar as pessoas que eu convivo para respeitar os meus momentos, que tem momentos que eu tenho sobrecargas e que eu preciso ficar sozinho e uma série de coisas. Mas a gente tem o outro lado, que é o diagnóstico na infância, que aí, assim, esses meninos, eles não têm consciência disso, eles não têm essa percepção, e eles vão ficar muito à mercê de como que os pais vão lidar com isso, para levá-los para as intervenções corretas. Então, a gente tem, assim, né, esses dois cenários. Então, isso é algo complicado, é algo que falta ainda muitas pessoas capacitadas para dar um diagnóstico mais rápido, porque tem uma demora muito grande, então a gente só vai conseguir melhorar isso com a capacitação de profissionais prontos para dar diagnósticos mais rápidos, porque é um diagnóstico 100% clínico, não tem exame, não tem nada, ainda não temos. E assim, né, Michele, se esse professor tiver com um olhar mais afinado, às vezes esse diagnóstico nem vai vir inicialmente do médico. Quem vai ter esse primeiro olhar sobre esse aluno é o professor, porque às vezes é na escola que vem as demandas sociais, né? Então, se esse professor ele tiver minimamente um entendimento de autismo, lógico que ele não vai diagnosticar, mas ele vai suspeitar, né? Lógico, né, gente, que eu sempre falo para os meus alunos assim, olha, gente, isso daí é um caminho difícil, porque se você suspeita que o aluno é autista, e isso para chegar até a mãe, o pai, é complicado, porque você receber um rótulo desse, você que é mãe de autista, eu não sei como você recebeu esse diagnóstico, mas a gente sabe que não é um diagnóstico fácil, tanto que o uso dos transtornos globais do desenvolvimento foi muito para tentar atenuar o nome autismo, né? Então dizia para os pais, não, tem transtorno global do desenvolvimento. Aquilo não causava tanto medo, né? Tanto temor quanto a palavra autismo, né? Sim, e que vem muito do estereótipo que você falou, até que foi algo que você estudou no doutorado, né? Isso deve ter sido algo que você viu e leu muito, porque assim, eu mesmo tinha esse estereótipo do autismo de, meu Deus, assim, a primeira coisa quando eu tive o diagnóstico que eu lembrei foi da série do Fantástico sobre autismo. Que foram casos muito severos. Então, é justamente a criação do estereótipo que a gente tem na nossa cabeça. Que a gente, e claro, quando você recebe uma notícia dessa, você já pensa na pior possibilidade possível. Assim, você já, nossa, meu Deus, nossa, meu filho, assim, acabou, né? Por isso que as pessoas usam muito a questão do luto, né? Que é o filho que você achou que seria de um jeito e ele é de outro. Mas, assim, tudo passa, gente, e a gente, assim, se acostuma e começa a ver a vida com outros olhos. Se você ainda não tinha, você começa a ver a vida com outros olhos e tudo isso passa. E para tudo tem solução. Você é mãe de autista, você já deve ter lido esse livro aqui, que eu sou apaixonada,
que é Uma Menina Estranha, da Temple Grandin. Você já conseguiu ler esse livro? Eu Ele é não difícil de li esse livro encontrar. ainda. Não li, não Você li tem esse que livro. ler. Gente, quem está aí, ele não é um livro fácil de se achar. Mas essa semana eu estava coletando alguns dados aqui, pegando algumas falas da mãe da Temple Grandin. A Temple Grandin Uhum. né, ela é uma das autistas Autista. assim, Uhum. famosas e que dá voz Sim. ao autismo. Mas eu achei tão bonito, teve um determinado momento, Michelle, que a mãe dela fala assim no livro: eu nunca tive pena de mim por ter um filho autista. Eu nunca me olhei com um olhar depreciativo por ter um filho autista, né? E eu achei isso assim tão corajoso. E tem uma parte do livro que eu acho lindo demais, que a Temple começa a dizer para a mãe dela: não, mãe, eu não sou boa, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E ela fala assim: eu sou muito diferente. E a mãe dela diz assim: minha filha, as pessoas que fizeram mais no mundo eram as pessoas mais diferentes, né? Então, assim, é tão interessante isso, porque essa semana eu tô tocada por um texto que eu li, até de uma mãe, que ela fala, eu não me recordo agora o nome, mas Uhum. é um texto em inglês, mas ela fala assim, que a filha dela diz assim para ela: mãe, a filha é autista, e fala assim: mãe, você vai ter que ser autista agora. Eu vou te ensinar a ser autista. E a mãe dela diz: não, mas eu não sou autista, isso não é o que eu sou. E aí a mãe diz para ela assim: não. A filha, né, diz: não, mãe, eu vou te ensinar a se comportar como uma autista. Você vai ter que fazer isso, isso e isso. Aí ela começa o texto assim, dizendo como a gente tenta normalizar o outro, né? Colocar o outro dentro daquele padrãozinho que a gente acha que é o padrão correto, né? Exato. Gente, eu ouço tanta coisa, eu leio tanta coisa, eu quero falar tanta coisa bonita que eu ouço. Aí eu ouvi uma mãe falando essa semana, que eu achei muito bonita. Ela disse assim: gente, eu não me importo mais com o que os outros pensam a respeito da minha filha. Não me importo, eu não dou ouvidos mais para isso. Antes, quando a minha filha entrava em crise, eu desesperava. Hoje, não. É a minha filha que é o foco, né? Então, acho que quando eu não sou mãe, eu não posso falar sobre esse lugar, posso falar sobre alguém que pesquisa, né? Acho que talvez você ainda possa falar mais sobre isso, mas como a educação também, o sentido não é a gente levar esse menino para a escola e tentar colocar ele dentro da caixinha, né? Padronizá-lo. Sim, no, Mas eu isso, acho que é dentro dos aproveitar padrões. aquilo de bom que ele tem. Justamente. Sim. Eu tenho assim, eu tenho duas visões sobre isso. Assim, eu busco um equilíbrio, né? E esse equilíbrio, ele nem sempre é fácil, porque assim, e coincidentemente hoje eu fiz reunião de final de ano com a professora até do Dioguinho. E Ah, uma coisa que eu busco é que, assim, a gente tem que cobrar dele. É, eu quero que, assim, hoje a nossa luta, né? Ele vai fazer 10 anos daqui uns dias, e hoje a nossa luta é com a alfabetização. uhum, Então, ele já uhum. desenvolveu bastante a linguagem. Claro que ainda tem coisas para serem trabalhadas. É, ele já reconhece todas as letras, já reconhece os fonemas, reconhece rimas, enfim. Então, todo o nosso trabalho, ele é muito focado em instaurar nele todas as competências de alfabetização. Então, assim, é um tema que eu estudo muito. Então, assim, a linguagem e a alfabetização são dois temas que eu acabo estudando muito porque eu tenho um interesse muito pessoal nisso. E Uhum. então, assim, eu busco, assim, não que as pessoas queiram que, elas só sejam legais e boazinhas com ele, mas que elas Uhum. não cumpram o papel delas educacional, porque eu quero que ele vá para aquele ambiente Uhum. escolar e ele aprenda. Então, essa fala que eu Você não sempre, que eu quer que ele sempre vá falo, só que eu para sempre... socializar, né, Michelle? Como as pessoas acham, né? Exatamente. Inclusão é só para Exatamente. socializar. Nossa, porque ele é muito bonzinho, porque ele é muito amável. Não. Eu quero que você goste dele. Realmente, ele é uma criança muito amável, né? Porque é meu filho, mas realmente ele é muito cativante e tudo. Mas eu quero que ele vá para a escola, que ele aprenda, que ele tenha ganhos ali naquele ambiente. Então, eu quero que Uhum. esse professor, ele engaje no processo educacional. Ele não precisa estar sozinho. Eu sei que é difícil, ele vai ter o nosso apoio, porque
ele tem uma mãe que também é profissional, então, assim, esse professor vai ter o nosso apoio, mas ele também precisa fazer a parte dele, que é igual você falou, é o do buscar o conhecimento, não é só aceitar, né? Que eu acho que os pais, eles não estão mais tolerando ele. Ah, não, mas você aceita, você é muito boazinha, você é muito carinhosa. Só isso não é o suficiente. Isso é o básico para você trabalhar com um ser humano, principalmente para você trabalhar com criança dentro do ambiente educacional. Mas precisa haver um ganho pedagógico, não tentando colocar ele dentro da caixinha, comparando com os pares de mesma idade, mas comparando ele com ele mesmo. Com ele mesmo. Ele com ele mesmo. Então, assim, que essa é uma coisa que dentro da minha área, né, dentro ali da análise do comportamento aplicada, é uma das maiores belezas que eu acho, que é comparar o sujeito com ele mesmo. Então, isso eu acho, assim, fundamental, porque a gente, assim, tem que pensar que, por exemplo, ele tá no terceiro ano, eu coloquei ele para repetir o terceiro ano, e devido à pandemia e tudo, então achei que o timing tava bom não, vamos pegar e vamos repetir, já que mudou de escola, veio pandemia, vamos aproveitar esse timing e vamos colocar ali. Então, por exemplo, conteúdo de ciências, geografia e história, ele ainda consegue acompanhar com as devidas adaptações. Mas língua portuguesa e matemática já não. Porque aí, assim, os meninos já estão ali fazendo divisão, já estão fazendo multiplicação, e ele ainda não, ele está na adição e subtração. Então, a gente não quer colocar a criança dentro da caixinha, não, ele tem que fazer porque os outros estão fazendo. Mas ele tem que ter ganhos também. Então, isso que eu acho que falta, e que às vezes os professores, eles até têm muito boa vontade. Mas é que, assim, é aquilo que eu falo. Infelizmente, eles têm uma demanda já na segunda-feira. E ele tem todo um conhecimento para adquirir que ele não teve lá atrás, desde a graduação. Então, ele tem que correr atrás de muita coisa para poder aprender. E, infelizmente, o tempo dele é escasso, né? Ele lida com muitas variáveis que estão contra ele. Então, eu entendo esse professor cansado, que tem um horário muito difícil. Então, assim, eu tenho total empatia por todos esses fatores que atrapalham muito. Eu acho que talvez é o que você relata, né? No livro você fala. Então, assim, para quem não viu, pessoal, esse é o livro, Autista e os Espaços Escolares Adaptados. Onde que o pessoal consegue comprar? Olha, eu tinha, mas os meus acabaram todos, né? Graças a Deus. Mas vocês conseguem comprar ou na Amazon ou no Mercado das Letras, que é a própria editora. Acho que na editora você consegue comprar um pouco mais em conta, porque é da própria editora, né? Mas é só entrar lá no site da editora, Mercado das Letras. E eu acho que a minha inspiração, Michele, ao escrever o livro, foi pensando em duas coisas, pensando nesse aluno lá na escola e pensando nesse professor que, assim, uma das coisas que eu mais tenho pensado quando eu escrevo é que nós da academia precisamos nos aproximar da comunidade. As pessoas precisam entender a nossa escrita. Então, às vezes, por exemplo, eu vou publicar um artigo em revista, há exigências que no final, quando a pessoa que é leigo no assunto vai ler sobre aquilo, ela fica sem entender. Então, quando eu fui fazer esse livro, quando eu fui escrever esse livro, primeiro eu escrevi muito inspirada, assim, inspirada por Deus primeiro, porque eu também acredito muito em Deus. Eu acho que foi uma coisa, assim, que eu tinha um desejo imenso de pensar em acessibilidade para o autista. Porque, assim, a lei coloca que a escola tem que ser acessível. Sim, a lei é maravilhosa. Então, a LBI coloca que a escola tem que ser acessível, mas a escola acessível, nós entendemos o que é uma escola acessível para o cego, o que é uma escola acessível para a pessoa surda, o que é uma escola acessível para diferentes deficiências, mas para o autismo, a gente não sabe o que é uma escola acessível. Então, assim, para você ter ideia, quando eu fui escrever esse livro, gente, eu falei assim, bom, então minha pergunta é, se alguém hoje chegar para mim e dizer assim, Ana, o que é um espaço acessível para autista? Eu não vou saber responder.
Então, essa era a minha pergunta quando eu comecei a escrever o livro. Eu pensei assim, bom, então eu tenho que fazer levantamentos de estudos que falam sobre acessibilidade para autistas, que falam sobre espaço escolar adaptado. E aí foi tão interessante, Michele, porque eu encontrei de 16 estudos que eu fiz levantamento, apenas 3 eram estudos do Brasil, pesquisas do Brasil. Então, quer dizer, pensa como há uma lacuna nessa área, como a gente não tem discussão nessa área. E quando eu comecei a escrever esse livro, gente, eu pensava assim, gente, quando alguém for ler o meu livro, eu não estou fazendo propaganda do livro, gente, eu vou falar, o que a gente ganha é irrisório. Ninguém ganha Assim, dinheiro com livro, Não, não ganha não. A gente quer mais é Exatamente. que as pessoas conheçam, né? Conheçam Sim, aquilo que a gente sim. escreveu e aquilo que a gente demorou tanto tempo para gestar. Nossa, sim. E assim, quando eu comecei a escrever o livro, eu falava assim, gente, eu sou uma pessoa muito questionadora. Como professora, às vezes eu ia fazer curso e aí eu ficava assim para a pessoa, mas por que que eu tenho que fazer desse jeito? Mas por que que o autista gosta assim? E aí eu falei, não, eu quero escrever um livro em que a pessoa vá vendo o diálogo com o autista e vendo a proposta. Então, o que que eu pensei? Eu quero falar, eu quero trazer a voz do autista e quero trazer o que os estudos falam a respeito do design. E aí, eu usei esses 3 livros aqui. Eu usei o livro da Temple Grande, eu usei o livro da Donna Williams. Você conhece a Donna Williams? Já ouviu Não, falar? não Nossa, conheço. é maravilhosa. Eu vou fotografar depois e te mandar esses 3. Aham, por favor. E o outro foi esse daqui, Nascido em um Dia Azul, do Tammet. Uhum, uhum. Então, o que que eu fui fazendo? Eu fui coletando o que eles falavam do ambiente escolar e falei, eu vou cruzar esses dados com o que os autores falam a respeito do ambiente escolar. Gente, e assim, olha, eu vou te falar uma coisa. A primeira pergunta que eu acho que vocês devem se fazer aí é: mas por que adaptar ambiente para autista? Quem é leigo vai pensar isso, mas por que adaptar um ambiente para autista? Gente, quem não conhece autista, a gente está falando aqui para pessoas que a gente não conhece, então a gente não sabe qual é o ponto, né? Sim, Qual é o nível de conhecimento. Mas para quem não conhece, o autista ele tem experiências sensoriais muito distintas da nossa, né? Então, quando o primeiro capítulo eu explorei a sensorialidade para que a pessoa que lesse conseguisse entender o que era essa sensorialidade. Então, assim, tiveram alguns depoimentos, Michele, que assim me tocaram demais. Pra vocês terem ideia, gente, quem está ouvindo aí, sobre essa percepção sensorial do autista, que a gente não tem, nós que somos neurotípicos, nós não temos noção. Um desses depoimentos que eu peguei, que foi do Tito, veja o que ele fala. Deixa eu ver se eu acho até aqui para eu ler assim, bem bonitinho, do jeito que ele falou. Eu tô aqui com... Professor é assim, né? Sempre tem um com o livro esquema na aberto. mão. Mas deixa eu ver. Olha aqui, veja o que ele fala, gente. Eu achei isso aqui muito lindo. Ele fala assim, olha, isso aqui é um autista chamado Tito, que ele escreveu uma biografia. E ele diz assim, olha... Ele fala que ele foi num consultório médico e olha como é que ele enxergou aquele consultório. Gente, veja que curioso. Ele diz assim, olha, quando eu entro em uma sala nova pela primeira vez e olho uma porta, reconheço-a como uma porta apenas após alguns estágios. A primeira coisa que vejo é a sua cor. E depois passa a ver a forma da porta. De qualquer maneira, quando olho as dobradiças da porta, posso me distrair com a função das alavancas. No entanto, atrai minha atenção dali e me pergunto sobre a função daquele objeto. Retangular, grande e amarelo com alavancas. Me pergunto por que ele está ali. E eu respondo mentalmente a pergunta. Ele me permitiu entrar naquela sala e pode ser aberto ou fechado. E o que mais pode ser isso além de uma porta? Minha rotulagem está completa, então passo para o próximo objeto. Gente, pensa o que é isso para um autista. Não sei se deu para ficar claro com a minha leitura, Sim. mas ele diz que quando ele enxerga a porta, ele não enxerga a porta como um todo. Ele vai ver a fechadura, ele vai ver a dobradiça, ele vai ver a cor, até ele formar a imagem como um todo e dizer assim, peraí, isso aí é uma porta. Vocês pensam, gente, o que é isso em termos de espaço, de adaptação, de sensorialidade?
Eu tô escrevendo um artigo com um autista adulto e assim me emocionou tanto. Ele falou assim para mim, Ana, as pessoas não entendem a nossa sensorialidade. Por exemplo, quando eu estou olhando para você aqui, eu vou vendo partes do seu rosto até juntar o todo. Isso é o que a gente fala de teoria da coerência central, né? Da fraca coerência central. E aí ele disse uma coisa assim, nossa, eu fico arrepiada. Ele me mandou esses dias esse escrito pra gente. Eu já estou contando do próximo livro sem escrever ainda, mas ele falou assim, Ana, minha mãe tinha sofrido um acidente, eu era pequeno e eu fui para a casa de uma tia. E aí eu percebi que eu não sabia como era o rosto da minha mãe, como se eu visse os fragmentos e eu não conseguisse ver esse rosto como um todo. Gente, pensa o que é isso. Eu não estou dizendo que todos os autistas têm essa percepção fragmentada da realidade, tá, gente? A gente vai ter autistas que são hipervisuais, ou seja, a luz vai ser muito forte para ele, as cores vão ser muito gritantes. Esses dias eu estava ouvindo um autista falar assim que ele não conseguia prestar atenção na aula porque o batom da professora era vermelho demais. Então essa sensorialidade, ela precisa ser pensada quando a gente organiza um ambiente. Eu sinto que a gente está numa live que eu não posso mostrar as fotos que tem no meu livro, porque eu fiz um livro assim muito visual para que as pessoas pudessem ter esse entendimento, né? Deixa eu ler um outro relato aqui que eu acho muito legal, que é da eu Dona só Williams. colocar Fala. aqui, ó. Tá, Assim. mostra aí. Gente, deixa eu falar que legal essas imagens aí. Essas imagens são de teses de doutorado que eles tentaram expressar através da imagem a percepção sensorial do autista. Então, assim, pra você ter uma noção, eu coloco nesse primeiro capítulo essas imagens, assim, o que é um autista hipervisual, o que é um hipovisual, que vai ser totalmente o contrário, né? O hiper, não sei se você consegue mostrar aí, mas o hiper vai ver tudo com uma intensidade muito grande, ao contrário do hipo. Justamente. Então, na foto não dá para ver com tanta nitidez, né? Mas vocês conseguem ver. Mas, por exemplo, o que me tocou muito, gente? Por exemplo, olha o que a Dona Williams fala sobre a escola dela. Ela fala assim, olha, os corredores e as paredes de quase todas as escolas convencionais são um constante tumulto de sons, luzes fluorescentes, campainhas a tocar, pessoas esbarrando umas contra as outras, cheiro de produto. Para qualquer pessoa com hipersensibilidade sensorial e os problemas típicos do espectro autista, o resultado é que muitas vezes passamos a maior parte do dia perigosamente no limite de uma sobrecarga sensorial. Isso daqui, Michele, eu penso que para os professores é importantíssimo, porque às vezes o menino entra em crise na escola. Eu não sei se isso já aconteceu com seu filho, mas às vezes o menino entra em crise na escola e o professor não sabe o que é. E às vezes essa sobrecarga sensorial. Então, quando eu pensei em escrever sobre a escola, eu fui ver primeiro essa sensorialidade, porque não adianta eu dizer assim, ó, fulano, adapta a escola. O professor precisa entender o porquê. Ele precisa entender a percepção do autista. E aí, gente, a gente vai ver, por exemplo, o Yagashida, eu não sei se o nome dele pronuncia assim, ele fala assim, olha, eu via uma determinada cor e aquela cor era o que chamava minha atenção. Então, eu me debruçava sobre aquela cor e aí tudo mais ele não prestava atenção, ele prestava atenção naquela cor. Então, vejo quanto isso é significativo, gente. Eu não sei se tem mães aí ouvindo, se tem professores, mas o quanto a gente precisa conhecer a sensorialidade. Eu fui dar uma palestra sobre isso no Pestalozzi, e aí as professoras de lá são professoras do atendimento educacional especializado com autista, e quando eu falei dessa percepção fragmentada, elas foram trazendo relatos, e um que foi muito interessante é que a professora levou o menino para a frente do espelho para ele aprender aquela coisa de esquema corporal, só que ele não olhava para ele no espelho, sabe por quê? Porque tinha um durexzinho, né? Não sei nem se chama durex hoje, uma fita lá colorida perto do espelho. E aquilo foi o que prendeu a atenção dele. Aquilo foi o que chamou a atenção. Então, isso são coisas que a gente precisa compreender nesse processo, né? E aí é falar de adaptação
questão de espaço, né? É interessante, viu, Michele, porque como eu sou professora, eu dou uma aula muito assim, gente, o que vocês acham disso? Aí eu tô aqui querendo perguntar pro povo. Mas eles Mas, estão colocando aqui nos mas comentários, é que passa muito rápido. é, Mas assim, então bota aí, gente. isso que você colocou da parte sensorial, ela é tão fundamental que eu fui estudar sobre parte sensorial e assim, na minha área, eu sempre tomo cuidado. Até a Edneia colocou que tem mãe e professora, que a Edneia ela é professora de língua portuguesa e é mãe. Muito bem. E a gente já discutiu muito sobre esses pontos nos nossos encontros que a gente tem ao vivo, das nossas práticas supervisionadas, porque na minha área, dentro da terapia ABA, da análise do comportamento, muitas vezes as pessoas ignoram a parte sensorial. Então, assim, isso até é um preconceito que às vezes as pessoas de outras áreas têm com a terapia ABA, porque ela é robótica, ela é isso, ela é aquilo. Eu falo assim, gente, olha, o profissional X pode ser, eu não sou não. E eu busco formar pessoas que não sejam assim. Então, vamos desconstruir esse estereótipo que vocês construíram, porque talvez veio de outros colegas. Mas eu não penso assim. Por quê? A gente sempre tem que respeitar, para mim, isso é um respeito tão grande com a dignidade da pessoa, esse respeito pelas necessidades sensoriais dela, isso para mim é tão grave, isso para mim é tão sério, porque igual você falou, a gente não consegue dimensionar. Então, assim, imagina, né, pessoas que são sensíveis ao barulho. Você não consegue dimensionar. Fica você perto de um barulho muito alto que te incomoda muito para você ver, para você sentir aquela experiência, se colocar no lugar do outro. Então, isso para mim é tão forte que eu nunca parto do pressuposto, assim, né? Dentro da minha área, a gente sempre fala, gente, todo comportamento tem uma função, e a gente tem que buscar a função, e a gente não pode achar que tudo tem função sensorial, que não sei o quê. Realmente, a gente não pode generalizar. Esse que é o perigo de você ficar, eu sempre falo que o meu compromisso não é com a análise do comportamento, não é com o Skinner. O meu compromisso é com o autismo. Por um acaso, a ciência do comportamento entrou ali e fez muito sentido em alguns aspectos, mas eu não sou obcecada por aquilo. Por quê? Porque o desenvolvimento infantil, ele tem que preceder a minha atuação. E o desenvolvimento sensorial, ele faz parte do desenvolvimento infantil. Então, assim, é o que você falou. Nossa, uma criança ela pode se desregular, gritar, começar a colocar as mãos no ouvido, ficar muito irritada. E se eu não tenho uma sensibilidade, um conhecimento para isso, você vai interpretar, ele tá com fuga ou esquiva de demanda, é isso, é aquilo, pode fazer uma análise funcional e colete seus dados. E você ficar horas, dias e dias coletando dados e você deixar essa criança exposta a algo que está incomodando profundamente ela. Às vezes é o cheiro, o perfume da professora, ou o batom que você citou o exemplo, algum barulho na escola. Então, assim, a gente não pode ter essa visão preto no branco e ignorar o desenvolvimento infantil. Então, muitas pessoas, até nos Estados Unidos, que têm uma formação excelente em análise do comportamento, mas são pessoas que não passaram para estudar sobre o desenvolvimento infantil. Elas estudaram sobre a análise do comportamento, sobre a ciência do comportamento. Às vezes são pessoas mais teóricas, que não vivenciaram a educação especial, o autismo. Mas ela pode já ter publicado 50 artigos, 100 artigos, ainda mais lá fora, que eu brinco que as pessoas espirram e já publicam. Porque as universidades têm verbas, têm todo um apoio que aqui no Brasil a gente não tem. Mas isso não significa que essa pessoa conhece sobre desenvolvimento infantil, que ela conhece sobre o autismo. Então, assim, você pode cometer erros gravíssimos sem esse conhecimento. Isso é muito grave, isso é muito sério. Porque é o que você falou, a escola
é muita informação. Mas eu gostei demais da sua fala aí, viu, Michelle? Vou te chamar para falar na minha disciplina também, viu? Pode convidar que eu Gostei vou. demais disso que você falou. Meu compromisso não é com o Skinner, meu Não, compromisso é com a criança. Porque a teoria não pode vir antes da criança. Não é a criança que tem que se encaixar na teoria, não. né? Mas essa teoria que tem que se encaixar ali, a realidade da criança. Então, tem coisas que são possíveis e tem coisas que não são possíveis. Então, eu tenho muito essa flexibilidade. Eu leio muita coisa, eu estudo muita coisa. E eu acho tantas coisas bonitas em diversas teorias e falo assim, poxa, isso daqui, gente, é bonito demais. Os pais precisam saber, o professor precisa ouvir isso. Eu acho que ele não precisa ter essa postura tão rígida. Hoje eu acho Não. que no mundo autista tá havendo assim muita discussão, muita briga, muita. Eu acho que, gente, a gente tem que somar todo mundo, né? Por exemplo, você tem muito conhecimento nessa área e a gente vai somando, né? Eu penso que é por aí, mas eu gostei muito dessa fala mesmo. Nosso compromisso não é com o autor, nosso compromisso Não. é com a criança. Eu sempre digo isso para os meninos: olha, gente, que o rótulo de autista não chegue antes da criança, conheça a criança. Às vezes eu ouço perguntas assim, professor, eu tenho um autista, o que é que eu faço com ele? Eu falo, meu Deus, eu não sei lá, eu não conheço a criança, vamos conhecer a criança. Conheça a criança primeiro, porque, gente, conhecer um autista não é conhecer todos. Eu tive alunos autistas na graduação extremamente diferentes. Eu tive alunos autistas pouco comunicativos, mas tive alunos autistas muito comunicativos. Tenho amigos autistas extremamente afetivos, de abraçar, de beijar, de olhar no olho. Então, existem coisas que a gente precisa ir desmistificando, né? Eu acho que uma das aulas que eu dou para os meus alunos é sobre estereótipo. Eu acho que a gente precisa ir desconstruindo isso, né? Gente, tanta gente Exatamente. querida aí, ó, gente. Beijo, meus amigos de Recife. Ó, sou prestigiada na minha terra, na minha segunda Na terra. sua segunda terra. E você sabe que isso é raro. Eu pude viver, né, um ambiente de academia que não foi fácil para mim, que foi muito difícil, justamente por essa rigidez. Não ter essa flexibilidade. E isso para mim é muito difícil de aceitar, porque eu vivo o autismo na pele. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, assim, eu sempre falo isso para todos os profissionais que vêm me buscar para fazer parte da formação deles, buscando conhecimento da análise de comportamento aplicado, e eles falam: não, Michelle, mas eu gosto do jeito que você explica, eu gosto da visão que você traz. Eu falo assim, gente, porque vocês não podem ter um compromisso maior, como você falou, com o teórico X. Eu sempre deixo isso muito claro. E as pessoas que, assim, que muitas vezes desde a graduação, principalmente o pessoal da psicologia, que desde a graduação vieram com essa ideia fixa de Skinner e foram pesquisar e foram para essa área, eles têm uma dificuldade muito grande e entendem isso como uma afronta, como algo assim, nossa, você está me criticando. Não, cada um tem seu. Se você dedicou a sua vida para estudar uma teoria e você quer se manter fixo a ela, tá tudo certo. Mas para mim não dá, porque o meu compromisso ele é muito emocional também. Então eu não consigo me desvencilhar disso. Então o meu emocional ele é mais forte do que qualquer compromisso e história que eu tenha tido, porque tem gente que, nossa, não, mas eu vim de uma graduação onde eu já fiz iniciação científica naquela área com aquele professor e a gente pesquisa isso e tudo. Então, assim, não. Então, assim, agora mesmo que eu tô... Hoje, mais cedo, eu tava lendo um artigo, tá até aqui na minha mesa, de uma aula que eu tô elaborando, que é justamente aqui, ó. Linkando a cognição com a alfabetização em alunos com autismo. E aí traz justamente o que você estava falando, a questão da coerência central fraca, né? Um dos motivos que as pessoas com autismo têm tanta dificuldade com a alfabetização, a gente tem 3 hipóteses.
Uma delas é a fraca Coerência coerência central. central. Outro é Uhum. problema nas funções executivas e o outro seria o problema na teoria da mente. Uhum. Então, são três principais assim rotas, teorias Uhum. que explicariam por que tanta dificuldade da leitura com compreensão, principalmente. Uhum. Então, assim, eu não posso ficar só mergulhada dentro da minha própria área. Você precisa se Nossa. abrir. Porque, para mim, Senão a beleza do a gente se conhecimento. restringe demais, né, Michele? Nossa! Porque tem gente escrevendo tanta coisa bonita, tanta coisa interessante. Eu não tenho, ó, as pessoas, por exemplo, têm um pé atrás com a psicanálise por conta de toda aquela história da mãe geladeira. Mas existem Uhum. coisas muito legais que, Ela por já exemplo, evoluiu, né? eu Depois tenho um disso. livro aqui que gente, eu já li e reli esse livro que eu amo, chama A Voz do Autista. Então tem coisas muito bonitas. Eu acho que a gente não pode. Eu sou professora, eu estou na academia, eu não me fecho para teoria, não. Eu acho assim, gente, eu encontro alguma coisa que me encanta, eu sou encantada. Então aquilo ali falou meu coração. Nossa, isso aqui eu acho que meus alunos precisam ouvir, precisam saber, né? E por isso, quando eu também falei sobre os espaços escolares adaptados, eu tive essa preocupação assim de ouvir o que o autista falava sobre esses espaços, né? Não sei por que Você você... teve. E o engraçado foi que você teve preocupação com as duas coisas, porque lá não sei se é no capítulo 1 ou na introdução ali, você já fala: olha, eu não quero que isso aqui seja um autorrelato, uma autobiografia, não Aham. é isso. Mas Uhum. você não deixou de olhar para a ciência, mas olhar para também para o ser humano. Isso para Uhum. mim é tão. Foi um dos grandes embates que eu acho que eu tive assim no meio acadêmico de principalmente dentro da ciência do comportamento, que é essa coisa, não, mas é ciência, é científico, é não sei o quê, É. é não sei o quê. E aí eu falo assim, gente, mas aí eu não posso olhar para o ser humano também, Uhum. sabe? É um embate, assim, você fica Uhum. eu tive umas crises existenciais muito difíceis nesse processo. Então, é algo realmente, assim, que não é fácil e que eu achei muito legal, porque você incorporou as duas coisas. E é o que você falou da responsabilidade. Olha, eu tenho responsabilidade porque eu estou formando professores, Uhum. eu estou formando pessoas. É. E quando eles têm esse modelo de, olha, Uhum. gente, nós podemos integrar as teorias, nós podemos. Não é porque eu acho que isso aqui faz mais sentido nesse momento que eu tenho que jogar fora todo Uhum. aquela Nossa, outra meu Deus. coisa. Não. Então, isso para mim eu achei assim muito interessante e não é algo fácil de encontrar. Então, eu fiquei muito Uhum. feliz de encontrar Mas alguém eu com acho essa que isso visão. vem, né, isso vem assim do meu desejo de ajudar, sabe, Michele? Igual eu falei, assim, eu não tenho pretensão de ganhar dinheiro, eu já estou na academia, eu já cheguei onde eu queria chegar, né? Não que eu não tenha, lógico, ambições, assim, mas o que eu queria era que os professores lessem o meu livro e falassem, poxa, isso aqui é uma ideia boa, nossa, essa fotografia aqui me deu uma ideia para fazer na escola, então colocar faixas nos corredores, fazer da escola um espaço mais visual, né? Ter cuidado com o excesso de informação nas paredes, né? Nas cores que a gente usa na escola. Então, são coisas que eu queria assim que o professor. E olha, para mim foi um desafio, gente, porque eu tive que ir atrás de estudos de design. Meu Deus, eu sou uma pessoa que Sim, não sei nem medir com a régua. Então, eu tive que ir atrás, porque os estudos que falam de acessibilidade para autistas são estudos na área da arquitetura. Então, tem pouquíssimos. Tinha uma autora da Unicamp, do Mackenzie, que tinha feito sobre a questão da iluminação para autista, né? Então, assim, foi desafiador, mas ao mesmo tempo, me deu aquela alegria quando eu terminei, sabe? Eu fiz, assim, um livro com muito desejo de terminar, de entregar o livro para o meu pai, que eu amava demais, mas ele morreu. O meu livro ficou pronto, ele tinha falecido uma semana antes. Então, assim, eu falo, quando eu fiz a dedicatória do livro, eu coloquei, né, que foi dedicado ao meu pai, que era escritor, que tinha essa paixão pela escrita, mas eu me emociono, mas também para todos os autistas que nunca tiveram os espaços escolares pensados para eles. Né? Então, assim, o meu desejo é que a gente pense
a partir dessa escrita, né? Sobre esses. Eu falo, isso aqui não é um manual, gente. Eu mostro, eu trago várias imagens aqui de teses, de doutorado, mas não é um manual, acho que é um guia para a gente pensar em algumas coisas, né? Pensar, por exemplo, quanto tempo que a gente tem, hein, Quanto Michele? tempo? Tranquilo, tô tranquila. Os meninos não têm hora para tomar banho aqui hoje, porque amanhã é sábado, tô tranquila. Então tá bom. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas aí que eu trabalho no livro, eu tô até colocando aqui, veja, gente, há uma polêmica aí, se a gente deve adaptar os espaços, há duas teorias. A teoria do neurotípica, a teoria dos espaços adaptados. O que significa isso? Tem autores que acham que a criança tem que conviver em espaços o mais neurotípicos possíveis, os mais normais possíveis, certo? E tem autores que acham, como a autora que eu me fundamentei, que a gente precisa levar em conta a sensorialidade. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual dessas duas teorias adotar? Então eu coloco o menino na escola, ele tem autismo, você tem que ficar nesse espaço aqui sem adaptação. Ou eu faço assim, não, eu vou adaptar o espaço para você. Gente, eu acho que eu tô falando tão alto que parece que eu tô dando uma aula, tá? Então vocês me perdoem. Imagina. E aí, deixa eu colocar isso. Aí, a pergunta que eu faço é assim: você coloca um usuário de cadeira de rodas em frente a uma escada e diz para ele, sobe? Você não vai fazer isso, né? Você não vai fazer uma coisa dessa. A gente sabe que a gente não pode fazer isso. Ele não vai conseguir subir com a cadeira de rodas. A gente vai ter que colocar uma rampa. E eu penso que isso vale para o autista. Será que a gente vai dizer para o autista assim, não? Então você é assim, você tem essa sensorialidade, mas se vire, né? Viva num ambiente o mais neurotípico possível. Eu penso que não. Eu penso que a gente precisa sim adaptar a gente, porque é muito sofrido. Você ouve, por exemplo, a Temple Grandin, quando ela vai falar do espaço da escola, por exemplo, a questão da previsibilidade. Gente, para o autista, a imprevisibilidade é algo extremamente doloroso. Hoje ele está na escola e, de repente, eu trago vários depoimentos sobre isso, e de repente muda tudo. Né? Então, de repente, eu chego, a minha professora não é aquela, a minha cadeira não está no lugar, mudou tudo. Vocês sabem por que o autista tem tanta dificuldade com a imprevisibilidade, gente? Por conta dessa percepção fragmentada da realidade. Então, essa previsibilidade na escola, ela é muito importante. Eu acredito que você deve ver isso na vida do seu filho, assim, de repente, quando as coisas vão mudar de uma Quando hora muda pra o outra. muda o ano, tem que mudar a sala, ele quer ir para a sala do ano anterior. Hoje é muito mais tranquilo, mas já foi muito difícil. Esse já foi um problema da mudança de sala, então tudo isso tinha que ser trabalhado. Da mudança de professor, se a escola fez uma reforma, por exemplo, que mudou a cor das paredes. Então, Nossa. assim, tudo isso, assim, são tantas batalhas, são tantas coisas assim que você nem acha assim que vão fazer diferença Diferença. igual. Nesse momento agora a gente tá vivendo o problema com a chuva, porque Dioguinho não gosta da chuva. Hoje de manhã foi muito engraçado, porque deu um mega relâmpago aqui, era tipo 7 horas da manhã e ele já tinha acordado. E aí eu levantei, ele já estava na sala já com o pai dele, e ele virou e falou assim: ah, eu quero o meu protetor, que aí a gente compra um abafador. Eu não aguento eu não aguento mais esses relâmpagos. Eu não quero ouvir isso nunca mais na minha vida. Tá Eu ri vendo? tanto dele, porque ele fala tão engraçado. Nossa, eu não aguento mais isso. Quer dizer, ele falou assim: eu não aguento mais isso todo dia na minha vida. Então, Tá assim, vendo? ele tem essa sensibilidade. Então, até na escola, eles trocaram todas as crianças de sala, porque a sala dele era muito aberta. E aí, se ele vê a árvore balançar, ele odeia, assim, ele fica muito desregulado, ele fica muito, realmente, assim, fica muito agitado, ele começa a gritar. E não é porque você tá dando uma tarefa pra ele que ele quer fugir da demanda, não, porque quando ele vê que o tempo já tá fechando, ele já não gosta. E ele sabe disso, ele sabe que a chuva é importante. Ele adora os animais.
ele ama Uhum. animal. Então ele Uhum. sabe que a chuva é importante para a natureza, para as plantas, ele assiste vídeo, só que é mais forte que ele não Uhum. consegue, é Uhum. muito. Então, assim, então Pela tem dias questão da que. sensorialidade, né? Porque às vezes o Exatamente. relâmpago não vai chegar aos ouvidos dele da mesma forma que chega pra gente. A Temple Grandin, que foi até a fala dela que me inspirou, ela disse assim: os pesquisadores, eles estão tão preocupados com teoria da mente, com isso, com Uhum. aquilo, eles deviam se preocupar era em pesquisar sensorialidade no autismo, porque isso é a pior coisa para nós. Ela fala assim: vocês não têm noção do que é uma roupa te pinicando, vocês não têm noção do que é um barulho que parece uma britadeira na sua Vira uma cabeça. dor física, né? É uma dor física. Justamente, justamente. Então, assim, como a gente precisa pensar, e é tão bom, né, Michelle, ouvir seus depoimentos também, porque eu tenho um monte de aluno que está aqui na live, e eu acho que é bom demais eles ouvirem, né? Eu acho que os pais ajudam muito os professores, né? Os pais ajudam demais. Eu Sim, acho que porque eles estão, são os maiores conhecedores do próprio filho, né? sim, Então, com é, certeza. e isso é importante, assim, a gente fala muito, assim, eu falo que eu fiz uma certificação em treinamento de pais. Hum, E uma das coisas, assim, que a gente mais se batia nessa importância de troca com os pais e da importância de treiná-los. uhum, Eu sempre falo que assim, a gente tem. Para a gente desenvolver uma intervenção no autismo, o treinamento de pais tem que ser parte do processo de intervenção. Então, a gente precisa aprender a treinar pais. E eu sempre falo assim, gente, treinar não é dar devolutiva. uhum, Treinar é treinar mesmo. É uhum. você. Porque, assim, Verdade. às vezes você fala uma coisa, você acha que a pessoa entendeu. Só que Uhum. não. Então, assim, tem um modelo que a gente usa dentro da área, que muitas pessoas pesquisam dentro da análise de comportamento, que se chama Behavioral Skills Training, É. treino de habilidades comportamentais, que ele é composto Uhum. de alguns passos que é muito utilizado para treinar pais. Então, eu fiz pesquisa nessa área, eu treinei 3 mães a fazerem, a aplicarem alguns programas de ensino com seus filhos. E é muito Uhum. engraçado, porque quando elas liam o programa, e na hora que elas iam realizar, era totalmente diferente. Eu falei assim, gente, em que língua que eu escrevi isso? Então, a importância de você demonstrar, de você dar o modelo, de você dar feedback, dela ter a oportunidade de Uhum. treinar. Então, isso é Vivenciar, treinamento. né? Eu acho que Exatamente. vivenciar, eu me preocupo muito com isso na formação dos alunos, assim, essa possibilidade de vivenciar um pouco. Porque uma coisa sou eu discutir ali teoricamente, outra coisa é quando esse aluno se depara com essa criança com autismo na sala de aula. Então, assim, eu acho que essa família ela vai ser o grande suporte desse professor em sala de aula. Mas o professor não pode ficar esperando só para a família, né? A gente precisa correr atrás. E hoje a gente tem uma infinidade aí de discussões, de pesquisas sobre autismo. Apesar de, por exemplo, eu sou professora da UFG. Tem pouquíssimas pessoas que discutem autismo, né? Pouquíssimas pessoas. Então, mas eu tenho visto pessoas já, pelo fato da gente estar começando a ter autistas que se identificam na universidade, os professores já estão se preocupando mais. Porque a gente tem que pensar que esses meninos crescem. Eu acho que Isso que eu fico pensando. O é, eu- professor receber o aluno. Porque, assim, já é uma dificuldade enorme quando a gente pensa assim, educação, eu brinco assim, educação infantil é tudo um mar de rosas. Uhum, Ainda é o lugar mais tranquilo da inclusão. Claro que, uhum, nossa, eu sei que tem muitas pessoas que vivem uma realidade diferente, uma realidade mais difícil, de escola pública, mas, assim, nada se compara ao Fundamental 2, nada. onde Uhum, esses meninos têm um monte de professor. uhum, Professores que muitas vezes eles estão ali só para dar aquela disciplina, vão embora correndo para outra escola. Ele não tem tempo de conhecer os alunos. Ele tem 200 alunos e ele uhum, já pensa o seguinte: não, esse menino, Fundamental 2 ele já tá com 13, 14 anos e ele já tá bem resolvido, ele já é independente, tá tudo certo. Então, assim, é a fase mais difícil e que eu sinto, Ana, uma rigidez e pouco
franco interesse dos professores. Claro que existem exceções e tudo, mas assim, eu já acompanhei crianças que estavam no Fundamental 2, autistas assim, Asperger ali, e que tinham uma dificuldade mais na socialização, mas tinham muita dificuldade em redação, em língua portuguesa, justamente pelos déficits ali da comunicação, da linguagem e da comunicação. Sim, Mas sim. falava tudo, entendia tudo, mas tinha déficit no uso dessa comunicação de maneira apropriada. E aí a gente vê uma dificuldade muito grande, eu vejo, dos professores do ensino fundamental. É como Fundamental 2. É como, sabe, se a turma não tem dono. Tipo, eu venho, eu dou minha disciplina, 50 minutos eu vou embora, vai entrar outro. E, tipo, não tem ninguém ali que geralmente quem faz isso é o coordenador. E isso vai repetir no ensino médio também, né? Porque Que é pior ainda. eu fiz uma pesquisa com autistas adultos, até um autista era até do curso de medicina, e eles falando assim o quanto foi sofrido no ensino médio, porque na universidade você já tem, por exemplo, os núcleos de acessibilidade, né? Que discutem essa questão, que faz toda essa questão da inclusão do aluno na universidade. Mas no Fundamental 2 e no ensino médio, muitas vezes esse aluno... E até alguém colocou aí para mim, né? Quem que vai... Se as escolas públicas estão mais preparadas? Essa é uma pergunta que eu tenho ouvido muito. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vou falar da realidade que eu vejo, né? O que eu vejo aqui em Goiânia, por exemplo? Eu vejo... Nossa, eu não sei porquê, mas toda hora a tela do meu celular... Ela abaixa a luz, É horrível. Mas o que eu vejo aqui? Eu tenho muita relação com o pessoal da escola pública aqui, tanto estadual, né, da rede estadual, quanto municipal. E eu posso dizer, assim, eu acho que com tranquilidade, porque eu também sou pesquisadora, que a escola pública, pelo menos aqui em Goiás, a escola pública está à frente. Há mais formação, há mais preocupação, assim, há muita formação para esses professores, tem o atendimento educacional especializado, então eu acho que a escola particular ela ainda vai precisar avançar muito nesse sentido. Hoje, se eu tivesse um filho com autismo, eu acho que eu optaria pela escola pública. Eu tenho visto assim um movimento, pelo menos eu tenho visto um movimento maior de busca de formação, eu não estou falando, gente, individualmente, eu estou falando a escola como um todo mesmo, como um espaço social, tanto a escola quanto, né, tanto da rede pública municipal quanto estadual. Eu acho que as particulares ainda precisam avançar muito nesse sentido, né? Eu acho que entrou aí o Carlos, que foi meu parceiro, nós escrevemos, não sei se ele está aí ainda, mas a gente acabou de escrever um artigo sobre bullying, que eu acho que é outra preocupação genuína que a gente tem que ter com esse autista dentro da sala de aula. Né? A gente fez ali uma coleta e a gente viu, né, quantos discursos, quanto sofrimento, gente. Não é só bullying de aluno com aluno, não, é bullying de professor com a criança. Então, assim, a inclusão ela é muito complexa, né? Eu acho que ela não é uma coisa, a educação, né, Ana? Assim, a escola, ela é um espaço tão complexo, porque ela envolve tantas coisas. Então, assim, eu também sou apaixonada pelo ambiente escolar. Mas, assim, ela é um ambiente muito desafiador. Porque se a gente for pensar, é onde essa criança passa a maior parte do dia dela. Não tem outro lugar que ela vai e que ela passa tanto tempo, assim, como a escola. Então, assim, eu já ouvi muitas pessoas também com relação a esse ponto que você trouxe da pública versus da privada. Eu já vi pessoas que têm condições de ir para uma particular, mas que estão na pública por opção, por justamente ter esse apoio maior. Então, assim, a privada, a gente tem, assim, eu brinco, né, que o que é bom para mim, às vezes não é bom para você. Porque às vezes é bom para mim dentro de uma realidade onde eu faço as coisas de uma maneira diferente que outra pessoa vai fazer.
Uhum. Então eu sempre brinco que eu não sirvo, eu pessoalmente, Michele, não sirvo de exemplo porque o Dioguinho vive numa realidade que a mãe dele é profissional da área, então eu não sirvo de base. Uhum. Mas o que eu vejo, o que a gente já sofreu um pouco dentro da privada, foi muito uma questão de assim, ele não vai aprender mesmo. Ah, Uhum. um descaso, É, sabe? Isso é. nos machucou Isso é num terrível. nível muito grande. Uhum. Então, Uhum. assim, eu tenho ali uma sala onde eu tenho, e assim, dentro de uma escola privada, de alto nível, e aí a preocupação, eu tenho que dar conta dessas outras crianças. Ele já tem acompanhante dele que faz tudo, que Uhum. ensina, eu não preciso ser parte desse processo. Uhum. E da pessoa estar tão preocupada com o conteúdo, de ser tão conteudista, que Uhum. ela não podia tirar 5 minutos do tempo dela, que ela, assim, realmente não. É como se ele não existisse ali. É. Então, isso foi muito sofrido pra gente, da gente passar por isso. Foi um dos motivos que a gente até mudou de escola, porque aí no meio disso veio a pandemia. Mas que a gente, assim, ficou muito chateado, a gente ficou muito triste. Que, assim, a gente não, quando a gente saiu, a gente não recebeu nenhuma ligação. E assim, a gente tinha uma Uhum. longa história nesse local. Foi A sens- graças a Deus, né? Graças a Deus tirou esse Exatamente. A menino da escola, né? sensação que eu tive foi, graças a Deus, que eles não estão mais aqui. É um problema a menos para eu ter que lidar. Uhum. E isso, assim, a gente nunca cobrou nada deles. A gente sempre mandou tudo. Eu sempre fui daquelas que fazia. Por quê? Porque a mãe dele trabalha com isso e Uhum. imagina, se eu não for usar o meu conhecimento em prol do meu filho, Uhum. é uma coisa que uma mãe você não vai deixar de fazer. Não vou Uhum. ficar ali colocando passando para outra pessoa algo que eu sei fazer, eu tenho competência para fazer, eu tenho pessoas que me ajudam nesse processo. A gente tem, graças a Deus, uma rede, uma estrutura para ajudar nesse processo. Então, assim, essa foi a sensação que eu tive de, nossa, graças a Deus. Então, Uhum. esse foi um sentimento muito ruim que a gente teve. E eu fiquei assim, a gente ficou muito triste. E que eu me coloco no lugar dessas famílias, né? De quanto que elas se sentem assim. Então, eu Uhum. sinto que há uma humanidade em muitas escolas da educação pública, no sentido Uhum. de ter uma consciência da função social que a escola exerce. Porque a Professor, escola exatamente. privada, ok, ela é uma empresa, Uhum. beleza, ela tem que fazer lucro. Eu sou super a favor, eu brinco, falo assim, sou marqueteira mesmo, a gente precisa de dinheiro mesmo, porque senão a gente não sobrevive e tudo. Mas é um negócio que ele é diferente, porque ele é um negócio que cumpre uma função social. Então eu tenho que ter Uhum. esse olhar também. Então, eu E essa entendo. ideia, né, Michele, assim, do professor de que é o professor de apoio que é o professor do menino, e se o professor Sim, de apoio falta, acabou o mundo, porque o que que eu vou fazer? a criança não pode Isso nem ir para a escola. Na verdade, o que isso muitos não é pais só com fazem é isso. autista, né, gente? Eu tenho trabalhado bastante com deficiência visual também. E assim, eu ouço relatos tão cruéis de crianças que ficam ali no canto da sala de aula. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Ó, geralmente eu termino minha disciplina sempre chorando, porque eu sou muito chorona. Mas eu sempre digo para os meus alunos assim: olha, gente, eu tenho certeza que vocês jamais vão deixar um aluno com deficiência num canto da sala de aula. Eu tenho certeza, porque não é possível. Né? Eu penso a importância da formação, desconstruir barreiras atitudinais também, porque a gente tem muitas barreiras atitudinais, a gente tem medo. Eu vejo que às vezes o professor ele não faz também um pouco pelo medo, eu não sei Uhum, nada disso, o que, que eu vou uhum. fazer Não agora? quero me meter, medo de fazer alguma coisa errada e prejudicar. Justamente, isso é uma barreira muito forte, né? A barreira do desconhecimento. Então, assim, são coisas que eu acho que. E a gente só vai desconstruir tendo um aluno com deficiência na Uhum. sala de aula, tendo um aluno autista. A Mantoan, que é uma autora assim, muito importante na nossa área de inclusão, ela falava uma coisa interessante. Ela falava assim: ó, nenhuma mãe se prepara para ter um filho com deficiência.
né? Geralmente antes, não, hoje às vezes até já sabe pelos exames, mas geralmente não se prepara. A gente vai se preparar à medida que aquele filho chega. E é verdade, né? A gente se torna mãe dele quando ele chega, então a gente vai aprender a lidar com aquela criança. E é por aí, às vezes, a gente vai aprender a lidar com o nosso aluno, é quando ele chega. Olha, eu que trabalho com inclusão, às vezes, por exemplo, eu sei que eu vou ter na disciplina aluno surdo. Poxa, eu não sei Libras, né? Eu tenho que aprender, mas nunca acho tempo, né, na minha correria. Nossa, Gente, eu acho dificílimo, eu admiro tanto quem é sabe, porque eu difícil. acho. E é tão desafiador, e eu falo assim, meu Deus, mas o que é a primeira coisa que eu faço assim? Se é adulto, eu preciso ouvir, eu preciso saber o que essa pessoa precisa. E se é criança, e a criança não fala, eu preciso ver sinais. Eu preciso usar, lógico, tecnologia assistível, eu preciso usar prancha de comunicação suplementar e alternativa, mas eu Alguma preciso, coisa. sobretudo, olhar para essa criança e ver o que essa criança está querendo me dizer. Então, se é o choro, eu lembro que eu levei uma professora para falar em sala de aula e foi tão legal, ela contou pra gente que o menino estava muito desorganizado, ela já tinha feito tudo, ela não sabia mais o que fazer, esse menino chorava, esperneava. Ela parou e falou assim, gente, eu acho que é a camiseta dele que está incomodando. Ela disse que virou a camiseta do avesso, com a etiqueta, né, para fora, e o menino acalmou. Então, assim, a gente precisa. Mas aí, tá vendo como é que a teoria ela precisa estar ligada à prática? Porque se ela nunca tivesse ouvido falar de sensorialidade, ela não faria isso. Então, por isso a gente precisa estudar, por isso esse professor precisa ter, né, minimamente esse conhecimento, né? Senão a E pessoa eu sou força professora. situações. Eu sou professora formadora, mas ó aqui, gente, isso aqui é minha reglete, minha punção tá ali, eu vou aprendendo braille. Nas horas que eu tenho aqui, que eu estou em reunião, enquanto eu estou ouvindo, eu estou aprendendo braille. Porque eu quero que os meus alunos aprendam. E você sabe que hoje a gente está tendo, até na Pestalozzi, eles me pediram vaga, que a gente vai fazer um curso de braille na Federal, vaga porque está tendo muito caso de criança que é cega e que é autista, né? Sim. Então a gente está tendo muito, eu sei que tem Ou no baixa CEPRAC, visão, né? justamente. Então a gente precisa, né, saber um pouco de cada coisa. Eu penso assim. Vou te conectar com uma oftalmologista maravilhosa da parte de infantil e que ela adora essas coisas. Ela trabalhava no CRER, hoje ela não tá lá mais, mas ela é maravilhosa. Sempre que eu preciso de algo assim, que eu acabo caindo ali na percepção visual, alguma coisa, eu recorro a ela me dá indicações de leitura e tudo. Vou te conectar com ela. E eu não sei se você sabe também, Michelle, que a gente tem um Sebrave aqui. Você conhece o Sebrave? Não conheço. Menino, o Sebrave, eu não sei se tem alguém aqui do Sebrave, mas o Sebrave fica na Rua 3 do Setor Oeste, perto da churrascaria Valmor. E é um centro de atendimento educacional especializado para crianças com deficiência visual, cegueira e baixa visão. E lá tem autistas, né, que são cegos. Então, assim, depois você entra para você conhecer, porque é uma coisa de primeiro mundo, assim. A gente é pouco conhecido, mas faz um trabalho maravilhoso também, né? Um trabalho público, gratuito, e as meninas de lá são maravilhosas. Meus alunos vão para lá pelo menos 3 dias para aprender um pouco sobre a inclusão da pessoa com deficiência visual. Sim, que é, por exemplo, uma área que eu, por exemplo, não domino. Às vezes as pessoas, mas eu tenho um caso, não. Essa parte aí eu vou ficar te devendo, porque aí eu tenho a Ana Bia, né? Que até o irmão dela, ela é profissional, e aí ela tem um irmão que é autista, que é surdo. Ana Bia, coloca aí pra mim. Então, assim, que é essa questão do acúmulo, né? De diagnósticos, né? De condições, que é o que você está trazendo. Que a gente precisa estar preparado para isso. Então, a gente... E assim... Não tem como a gente se preparar para tudo. Realmente, às vezes, a gente vai ter que se preparar com o carro em movimento. Olha, eu vou te falar, eu tive uma disciplina que eu dei na UFG, gente, olha o que eu tinha. Eu tinha 2 autistas, eu tinha 2 alunas quilombolas e uma indígena. Não, e tinha surdo também na turma. Então, pensa
o que é você lidar com a diversidade. Não pensa que é fácil só porque eu pesquiso inclusão, não. Eu tive que, por exemplo, a audiodescrição hoje é uma coisa que a gente está falando para autista e pouquíssimas pessoas conhecem sobre audiodescrição para autista. Então, são áreas que se conectam, né? E que é muito interessante, porque são saberes ali que são saberes da área da deficiência visual, mas que servem para o autismo também, né? Então, Exatamente. muitas coisas legais. Eu falo assim, meu problema é que eu sou apaixonada por todas as áreas. Então, eu estudo muito autismo. Aí Falta eu tô pouco tempo. apaixonada pela deficiência visual, mas assim, a gente não tem tempo para fazer tudo, né? Tudo que a gente quer. Não tem. E aí até a Ana Bia tava falando. Eu lembrava, Ana Bia, que ele tinha uma questão com a visão. É justamente, ele tem baixa visão e é surdo e é autista, nível 3. Então, assim... Baixa visão, surdo e autista. Nossa, é desafiador, hein? Muito, muito desafiador. Então, assim, é realmente assim, a gente tem que buscar aprender. Você falou da audiodescrição, fala um pouco mais sobre isso pra gente. Eu não conheço. Você nunca ouviu falar de audiodescrição? Então, a audiodescrição é você verter em palavras aquilo que a pessoa cega, por exemplo, não pode ver. Então, por exemplo, se eu estou mostrando aqui o livro para você, se tiver alguma pessoa cega aqui, ela não vai ver a capa do livro, ela vai perder essa informação, ela não pode perder essa informação. Então, por exemplo, eu teria que audiodescrever a capa do meu livro. Então, por exemplo, gente, vou fazer aqui de maneira assim bem sucinta, mas, por exemplo, eu vou dizer, olha, eu estou mostrando a capa de um livro, o livro, o fundo dele é branco. No alto da página está escrita Ana Flávia Teodoro, abaixo a palavra autistas na cor azul, abaixo 5 cadeiras coloridas e logo abaixo o título e os espaços escolares adaptados. Então, eu vou audiodescrever aquilo que a pessoa com deficiência visual não é capaz de enxergar. Então, por exemplo... vídeos, filmes com audiodescrição. E isso para o autista, como o autista ele é muito visual, isso ajuda muito você audiodescrever imagens. Esses dias, por exemplo, eu coloquei... Nossa, gente, eu venho falar sobre espaços escolares adaptados, eu tô lá na audiodescrição. Mas é assim, uma coisa emenda na outra. Esses dias eu coloquei a Mona Lisa para os meus alunos audiodescreverem a Mona Lisa, né? E só que antes eu fui audiodescrever. Eu disse, meu Deus, eu não tinha nem assim, eu nunca parei para enxergar a Mona Lisa. Eu via, mas eu não enxergava. Ou eu enxergava, mas eu não via, né? Gente. Então você vai por exemplo, eu falando aqui com você. Se você fosse uma pessoa cega, por exemplo, eu iria me apresentar. Meu nome é Ana Flávia, eu sou uma mulher, eu tô suada, eu não tô querendo ligar o ventilador aqui porque ele é barulhento, mas eu sou uma mulher, né, branca, loira, de cabelos lisos, meus cabelos estão abaixo do ombro, eu estou usando um óculos de armação vermelha, estou usando uma blusa branca, nem sei isso aqui, acho que parece um bordado vazado, né? Então, eu vou dizer quais são as minhas características. Isso é interessante, gente, porque a gente vai ter muito autista cego. Então, como é importante a gente também saber que existem outras áreas que se conectam, né? E hoje a audiodescrição é outro mundo. Meu Deus, é muito legal. Você tem áudio... Eu vim de um estado, Recife, quem tá aí sabe, Recife é fortíssimo na audiodescrição. O meu professor... foi o professor Francisco, que inclusive tem filho autista também, ele foi o pioneiro, ele foi um dos que trouxe a audiodescrição para o Brasil, né? E a audiodescrição é isso, por exemplo, um cego que vai num carnaval, ele tem direito a saber o que está acontecendo, a ver de uma outra forma, né? Um cego que vai no cinema, as pessoas falam assim, gente, mas para que cego vai no cinema? Né? Se ele não vai enxergar nada. Então, a importância da audiodescrição nos filmes, a importância da audiodescrição no teatro, a importância da audiodescrição na escola. Porque você vai usar livro didático que tem muita imagem. E isso é tão legal, gente, porque se o autista ele é muito visual, e aí uma das coisas que eu falo em espaço escolar adaptado é usar muitas imagens na escola, né? Isso você sabe, é o tal do chover no molhado, né?
mas Sim, talvez nem todos aqui saibam que existe um número expressivo de autistas que são muito visuais. Então, quanto mais, essa semana eu escrevi na minha página assim, que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras para o autista. E às vezes é isso mesmo, né? Você mostrar vale mais do que você falar. E assim, sem generalizações, né, gente? Porque também não é todo sim. autista, ele é É, visual. exatamente. Autista que É. não é. Mas, por exemplo, aí você usar a audiodescrição, quando você está audiodescrevendo aquela imagem, talvez você vai conseguir chamar a atenção dele para detalhes que ele não vai ver se ele tem uma percepção fragmentada da realidade, né? Isso aí é outra live, é uma live só sobre Não, audiodescrição. não, vamos fazer, vamos fazer. Já estamos aí, já estou convidando publicamente. Não, amei. Eu acho assim que é, e aí eu já pensei em outra coisa aqui, que é a gente adaptar, né? O tanto que a gente não pode ficar fechado dentro de uma área e dentro de uma caixinha. Porque assim, você pode colocar, por exemplo, o autista para autodescrever algo, por exemplo, para um colega que é cego. E aí você vai estar treinando a Uhum, linguagem e a socialização justamente. desse autista Uhum. de uma maneira assim, e aí a importância assim, igual os pares como mediadores, que também é Uhum. alvo também de várias pesquisas dentro da educação especial nos Estados Unidos, por exemplo, que é o Ó, uso mas dos ó, pares. que legal, né? Por isso que eu tô adorando essa coisa do Instagram, gente, que é bom demais ouvir as mães também, porque o que você falou agora, por exemplo, a Temple Grande na escola, a melhor amiga da Temple era cega. Foi a pessoa que ela mais se identificou, a pessoa que compreendeu as necessidades dela. Quando ela quer criar, por exemplo, a máquina do abraço, e ela pede para essa amiga dela entrar na máquina, e aí ela tem todo, né? Ela se torna muito amiga dessa pessoa cega. Isso é muito interessante, porque são diferentes deficiências, mas que conversam entre si, né? Exatamente, assim, é muito interessante, assim, por isso que a gente tem que por isso que eu falo, né, gente? Estejam abertos, assim, tenha foco. Eu sempre, né, Uhum. eu busco, assim, falar, não, gente, também, assim, tenha foco, porque você também não vai conseguir abraçar o mundo, mas também não se feche. Porque, assim, não se feche com algo, porque senão você deixa de aprender com o outro. Uhum. E todo Uhum. mundo tem algo para ensinar pra gente, É assim, todo mundo. Eu maravilhoso. acredito muito nisso, né? Muito, Que todas as muito. pessoas Uhum. independente se elas tiveram estudo ou não, oportunidades ou não, a gente pode aprender com todo mundo. Sim, sim. E nossa, assim, como que as crianças elas ensinam pra gente, né? É uma coisa assim que é, realmente só você vivenciando, assim, para você entender Como a gente isso. aprende, né? É. Não tem como, assim. Mas, assim, ó, recomendo que todo mundo aí quer dar de presente para a escola. É, Mostrar. Alguém pediu aí para eu colocar a capa, ó. Tá aqui, gente. Foi exatamente. assim um livro escrito mesmo com coração e com muita pesquisa, né? E eu espero assim que os professores, eu tenho recebido um retorno positivo, o pessoal me manda. Eu falei assim, olha, eu estava dizendo até para minha mãe, mãe, o mais legal de ter escrito esse livro é quanta gente legal eu estou conhecendo, gente que faz projeto. Gente que tem projeto social muito legal, mães, pais, né? Eu acho que isso é o bonito, né? Por exemplo, essa conversa nossa aqui, eu fico muito feliz, assim, Michelle, primeiro de te conhecer, de ver seu comprometimento, não só porque é mãe, mas porque é profissional também, né? Então, acho que a gente já pode ir finalizando, né? Nós já estamos 1h30, o povo vai cansar da gente aí. Ó, todo mundo, os feedbacks estão sendo maravilhosos, assim, todo mundo. Pode deixar que eu vou puxar na Flávia já que foi a primeira dela, para ela fazer mais, para ela voltar aqui. Porque, assim, é muito interessante. E, assim, é um livro, gente, que é muito gostoso de ler. É, assim, num tamanho grande. É aquela leitura que ela é agradável, com imagens. Então, assim, até nisso ela pensou, assim, pro leitor, assim, de ser algo agradável. Então, eu recomendo para vocês demais, porque eu acho que é através de atitudes assim que a gente começa a
ter realmente mudanças, né? A gente não adianta só reclamar, e você não fazer nada, né? Então, tá aqui, ó. Depois eu vou postar uma foto no perfil com ele. E depois também vou fazer um post com os livros que a Ana Flávia falou, que ela citou aqui. Me manda depois no Zap, eu vou te Ana, mandar. porque Tem aí eu livros pego aqui maravilhosos. isso, para eu poder deixar pro pessoal. E já vamos marcar. Depois a gente vai combinar. Porque acho que a gente tem muito assim para trocar. Dialogar, né? Exatamente. Acho que é maravilhoso para a gente poder levar esse conhecimento, né? Não só para quem estava aqui ao vivo, mas para quem vai assistir isso aqui quando a gente estiver fazendo outras coisas, vai ter alguém que vai assistir isso aqui. Todas as nossas lives viram podcast. Então, depois dessa live, depois eu te passo todos os links quando o pessoal da edição fizer, porque depois ela vira vídeo no YouTube, depois ela vira podcast. Então, assim, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, vai ter alguém assistindo e isso aqui vai fazer a diferença na vida de alguém. Então, assim, bom. É isso que eu quero, de coração, é isso que eu quero. Exatamente, isso é maravilhoso. E então, agradeço com você para as próximas, porque a gente tem muita coisa para conversar. Sim, eu fiquei muito feliz, Michele, te conhecer e também eu conto com você nas minhas disciplinas. Pode contar comigo, Você pode falar contar um comigo. Lá sobre vou com o maior prazer. Vou com o maior prazer. Dizer da minha alegria mesmo, eu tava bem nervosa, porque eu falei, meu Deus, eu nunca fiz live. Ai, meu Deus, minha primeira live, eu não sabia. Gente, eu tava achando que a live podia fazer no meu computador. Meu filho disse, não, mãe, é no celular. Aí eu fiquei louca, porque meu celular tava acabando bateria e tudo. Saiu pegando carregador. Foi um prazer muito grande, né? Prazer rever aqui também muitas pessoas queridas que entraram aí, alunos, colegas. E estou muito feliz mesmo por poder compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe. Eu sempre penso assim, a gente sabe muito pouco. O mundo do autismo ainda é muito vasto, a gente precisa ainda de muita pesquisa, né? E te agradecer de coração. E brasileira. Sim, e brasileira, né? De mais brasileiros fazendo pesquisa, né? Com porque certeza. o que eu leio e o que eu estudo, eu sei que 90%, quem dirá, 95% das pessoas não vão ter acesso. Por isso que eu sempre falo assim, não, gente, beleza, eu vou estudar aqui pra vocês, eu vou fazer uma mega aula baseada nesse monte de livro, aqui nesse monte de artigo, para fazer com que esse conhecimento se torne mais próximo das pessoas. Porque é o que você falou, a dificuldade do aluno de ler um artigo não é fácil mesmo. Não é fácil. Eu brinco que eu tô ficando analfabeta, porque eu passo o dia inteiro lendo em inglês. Nossa, então, assim, aí eu pego e esqueço, assim, gente, mas peraí, como é que escreve essa palavra mesmo? O tanto que a leitura é importante, né? Eu tô fazendo, só que eu faço ela em inglês, aí eu tô lascada pra escrever em português. Eu não tô nesse nível, não. Meu inglês ainda é bem inicial. Mas é bem isso que você falou, né? Acho que hoje está havendo uma produção, está começando uma produção maior, tem muita gente boa aí que está começando a escrever. Em breve eu vou ter um artigo publicado até de uma aluna que estava aí, que é um artigo sobre o AEE para alunos autistas na pestalose. Eu acho que vai dar também, eu acho que as pessoas também sabem pouco do atendimento educacional especializado e que é importantíssimo na vida do autista, né? Depois a gente pode fazer uma live depois falando sobre isso. Vamos convidá-la. Vamos fazer nós 3. Vamos sim. Tem muita gente legal lá na Pestalozzi também, a gente pode chamar, tem muita gente boa por aí. Com certeza, né? vai ser um prazer. E eu tô muito feliz porque nós somos conterrâneas, né? Então nós Exatamente, estamos aqui pertinho, na mesma cidade. Sim.